1906. O avivamento da Rua Azusa dá início ao pentecostalismo. Com gritos estranhos e pronunciando coisas que aparentemente nenhum mortal em seu juízo normal pudesse entender, teve início, em Los Angeles, a mais recente seita religiosa. Foi isso que disse a edição de 18 de abril de 1906 do Los Angeles Times. As reuniões acontecem em um prédio decadente da Rua Azusa e os devotos de doutrinas estranhas praticam os ritos mais fanáticos, pregam as mais extravagantes teorias e se colocam em um estado de louca euforia quando se entregam ao fervor pessoal. A publicidade negativa realmente ajudou a trazer mais pessoas. Alguma coisa sobrenatural acontecia naquele prédio. William J. Seymour, pregador batista negro, recém-chegado de Houston, chamava os crentes a dar um passo a mais. Na verdade, 2 passos. Ele queria que eles se santificassem e fossem batizados no Espírito Santo. O batismo, dizia ele, seria acompanhado pelo falar em línguas. Houve outras irrupções do falar em línguas ao redor dos Estados Unidos e da Europa nos anos anteriores. Mas o acontecimento da Rua Azusa foi a grande explosão. As reuniões continuaram naquele prédio decadente por vários anos. Muitas pessoas viajaram para lá simplesmente para ver o que estava acontecendo. O mundo estava pronto para o avivamento. O final do século XIX assistiu à grande revolução industrial. As pessoas se tornavam engrenagens da máquina social. A lacuna entre os ricos e os pobres aumentava. Infelizmente, a igreja com frequência pendia mais para os ricos. Até mesmo os grupos comuns e tradicionais, como os batistas e os metodistas, enfatizavam mais os bens materiais do que a igreja espiritual. Graças aos precursores avivalistas, como Finney e Moody, as igrejas estavam cheias. Porém, muitos que professavam o cristianismo ainda careciam de alguma coisa. O movimento Holiness, Santidade, foi o primeiro passo na direção do avivamento. Essas agitações, especialmente na Igreja Metodista, buscavam uma segunda bênção de Deus, na qual os crentes seriam santificados para viver uma vida santa. Os ensinamentos de Keswick também tiveram seu impacto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Criados nas convenções anuais de Keswick na Grã-Bretanha, os mestres de Keswick imploravam aos cristãos: caminhem no poder da ressurreição de Cristo. Deixe Cristo reinar em sua alma. Não aconteceu nada muito radical ali, a não ser a vontade de uma experiência cristã mais plena para utilizar a linguagem que os pentecostais usariam mais tarde. Outra corrente de pensamento que apressou o surgimento do incipiente movimento pentecostal foi o pré-milenarismo, popularizado por J. N. Darby e a Irmandade de Plymouth. A virada do século fez com que as posições pré-milenaristas e pós-milenaristas ficassem conhecidas. Muitos começaram a propagar a ideia de um século cristão, no qual a igreja e a tecnologia prenunciariam o reino de Deus. Os pré-milenaristas, no entanto, afirmavam que o fim dos tempos estava próximo, pois seria caracterizado, como era profetizado, pelo irromper de uma atividade espiritual. É possível encontrar base para o movimento pentecostal em 1826. William F. Bryan liderou o avivamento no condado de Cherokee, na Carolina do Norte, que incluía o falar em línguas. Como essas manifestações continuaram, as pessoas foram expulsas das igrejas, edifícios religiosos foram queimados e o próprio Bryan foi atingido por um tiro. Falar em línguas não era uma atividade popular no condado de Cherokee. O avivamento do país de Gales entre 1904 e 1906 teve certamente impacto no clima religioso de sua época. Evan Roberts, ex-mineiro, viajou por todo o país de Gales e mais tarde pelo mundo proclamando o ministério do grande avivamento do Espírito. O falar em línguas não era enfatizado de maneira específica, mas sim o poder espiritual. Um pequeno grupo de pastores da área de Los Angeles visitou o país de Gales e tentou trazer o avivamento para suas igrejas, mas obtiveram sucesso limitado. Contudo, as sementes da restauração estavam sendo lançadas em Los Angeles.
Se preferir, você pode observar o movimento de restauração da virada do século XIX que apelava para um retorno aos dons e às práticas da Igreja Apostólica, especialmente o dom de cura. John Alexander Dowie afirmava que era Elias, o restaurador, e estabeleceu uma comunidade cristã que mais tarde se tornou a cidade de Zion, Sião, no estado de Illinois. No estado do Maine, Frank Sandford também afirmava ser Elias, o restaurador, que viera estabelecer uma comunidade em Shiloh. Em 1900, Charles Fox Parham passou cerca de 6 semanas em Shiloh. Ele era um pregador metodista da linha Holiness do Kansas, que procurava a fé apostólica. Ele e sua esposa fundaram uma casa de cura em Topeka, onde as pessoas poderiam permanecer gratuitamente enquanto oravam por sua cura. Em Shiloh, Parham ficou impressionado com a escola bíblica fundada por Sandford, o Espírito Santo e Nós, cuja abordagem era claramente anti-acadêmica. A Bíblia era o único texto usado, e o único professor era o Espírito Santo. Parham fundou uma escola similar quando voltou para sua casa. Cerca de 40 estudantes se matricularam. Em dezembro daquele ano, Parham pediu a seus alunos que procurassem nas Escrituras para ver se havia algum sinal que supostamente indicaria a existência do batismo no Espírito Santo. Quando se reuniram no culto de vigília do Ano Novo, eles já tinham a resposta. O batismo no Espírito Santo seria manifestado pelo dom de línguas. Agnes Osman orou para receber o Espírito Santo e a glória caiu sobre ela. Como disse Parham, um halo parecia cercar sua cabeça e seu rosto, e ela começou a falar o idioma chinês. Ela não foi capaz de falar inglês por 3 dias. No mês seguinte, a maioria dos alunos teve experiência similar. Os esforços de Parham para espalhar esse avivamento para as cidades de Kansas City e Lawrence fracassaram. As igrejas se opuseram e os jornais zombaram desse fato. Em 1903, uma mulher do Texas foi curada depois de uma oração de Parham, o que levou a convidá-lo a promover um avivamento na cidade de Galena, no Texas. Esse empreendimento foi bem sucedido. Em 1905, essas reuniões pentecostais ou do Evangelho Pleno aconteciam no Missouri, no Kansas e no Texas e eram frequentadas por mais de 25 mil pessoas. Depois da campanha de Houston, em 1905, Parham fundou outra escola bíblica ali. Um dos alunos mais promissores foi William J. Seymour. Uma mulher de Los Angeles visitou a escola de Houston e teve uma experiência de batismo no Espírito Santo. Quando retornou para sua casa, ela insistiu que a congregação do Nazareno convidasse Seymour para ser pastor auxiliar daquela comunidade. Ironicamente, a igreja que trouxera o avivamento pentecostal para Los Angeles não queria ter participação alguma nesse avivamento. A ênfase que Seymour dava ao ato de falar em línguas ofendeu alguns membros, e ele ficou proibido de participar da igreja. Por fim, ele começou a realizar cultos na casa de alguns amigos. Os cultos duraram 3 dias e 3 noites, atraindo muito mais pessoas do que a casa comportava. As pessoas se organizaram para mudar para um prédio na Rua Azusa, ocupado anteriormente por uma igreja metodista. Ali, sentadas e em pé, nos bancos de tábua, entre materiais de construção, as pessoas continuaram seu culto de adoração, cheias do Espírito. A igreja passou a se chamar Missão Evangélica da Fé Apostólica. Todas as linhas da renovação espiritual pareciam convergir para esse prédio. Ele foi a Meca Pentecostal. Por vários anos serviu como um centro de um movimento pentecostal crescente. As pessoas visitavam o local e tentavam levar de volta para suas casas o que encontravam ali. A despeito desse foco geográfico, o movimento pentecostal foi extremamente diversificado. Havia um grande número de líderes carismáticos, incluindo Seymour e Parham, que reuniam seguidores, bem como disputavam uns com os outros. O movimento também foi intencionalmente desvinculado de organização e de denominações, pois se preocupava apenas em seguir a orientação do Espírito. Isso pode explicar a abundância de pequenas denominações pentecostais que existem hoje.
A Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal hoje em dia, começou como uma tentativa de alcançar alguma coesão, assim como alguma regulamentação dentro do movimento. Havia muitas acusações de conduta inadequada nas áreas financeira e sexual por parte dos principais pregadores. Havia também várias disputas doutrinárias. Um grupo de pentecostais do sul dos Estados Unidos, liderado por Eudorus N. Bell, passou a se autodenominar Fé Apostólica e começou a buscar união dentro do movimento. À medida que outras pessoas se juntaram a eles, o nome mudou para Igreja de Deus em Cristo. Em 1913, essa igreja era composta por 352 ministros em uma associação bastante livre, sem qualquer autoridade que os unisse. Em abril de 1914, o grupo convocou todos os pentecostais para uma reunião em Hot Springs, no Arkansas. O propósito era união, estabilidade, credibilidade do movimento e criação de um programa de missões e de institutos bíblicos. Foi assim que nasceu a denominação chamada Assembleia de Deus. Apesar de as questões pentecostais se tornaram a razão pela qual houve divisão de muitas igrejas não pentecostais, o pentecostalismo provavelmente foi a arma mais poderosa do cristianismo no século XX. Sua ênfase em missões e no evangelismo resultou em um crescimento fenomenal do movimento, tanto nos Estados Unidos quanto por todo o mundo.